Amados, que a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a sua vida em nome de Jesus. É com muita alegria que nós estamos celebrando o nome do nosso Deus nesse culto de adoração, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O título da nossa mensagem nessa noite é Das Trevas para a Luz. E eu espero que até o final dessa mensagem você entenda o porquê desse título. Há um episódio que marcou a história do povo cearense e que vai nos ajudar a entender melhor esse título da nossa mensagem. O ano de 1915 no Ceará foi marcado por um dos eventos mais devastadores da história do nosso estado e que ficou conhecida como a Seca do 15. Foi um período de fome, miséria e mortes, levando à criação dos primeiros campos de concentração, chamados naqueles dias pela crítica de currais do governo, pois aqueles campos de concentração impediam que os retirantes, milhares e milhares de flagelados do interior, chegassem até a capital, até Fortaleza. A miséria social foi exposta e inspirou grandes obras, como por exemplo o 15, de Raquel de Queiroz, que retratava o êxodo sertanejo em busca de sobrevivência. E com a migração e o drama humano agravado pela indústria da seca, que foi promovida pelos coronéis. Essa é uma página da miséria, morte e preconceito que a elite cearense da época procurou esconder. Dias de escuridão e morte para milhares de cearenses. Ainda hoje, esse é um tema muito abordado nas escolas, porque mostra a cara também do nosso estado, do nosso Ceará. Nessa noite, eu quero falar, com base nas Escrituras, sobre uma escuridão ainda mais profunda do que aquela que nós mergulhamos no período da seca do 15. Uma escuridão que leva a um desespero muito maior. A escuridão espiritual de viver no mundo sem Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. E como diz a Bíblia, qualquer pessoa que não tenha um relacionamento pessoal, que não faça de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que essa pessoa está vivendo nas trevas. Foi esse tipo de escuridão que o próprio Jesus tinha em mente, quando ele chama Saulo de Tarso. Naqueles dias, a igreja estava dando os seus primeiros passos de existência. E a perseguição já se dava sobre aqueles primeiros cristãos, em especial depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Saulo, ele era um religioso judeu, um fariseu zeloso, e viajava de Jerusalém para a cidade de Damasco com cartas de autorização para prender cristãos, aqueles que eram chamados de seguidores de Jesus. Mas a Bíblia diz que perto da cidade de Damasco, ao meio-dia, uma luz do céu o cercou, uma luz muito mais intensa do que o sol do meio-dia, fazendo-o cair por terra. Nós não sabemos se ele estava de cavalo ou não, mas o certo é que estando em cavalo, ou estando de pé, caminhando, ele caiu por terra. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É nesse momento que Saulo recebe de Jesus o comissionamento de pregar o Evangelho. Ele recebe do Senhor Jesus não apenas a sua salvação, mas ele recebe de Jesus a comissão de proclamar as boas novas de salvação. E é por isso que nessa noite, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, e nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, vamos estar lendo os versos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Agora levante-se, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Essa é uma passagem maravilhosa, que acredito que todo crente deveria tê-la guardado em seu coração, porque esse comissionamento de Paulo, na verdade, é um chamamento de Deus para todo discípulo do Senhor. Quando o Senhor diz que o constituiu servo e testemunha, e cada um de nós que já confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, foi constituído pelo Senhor para ser servo do Deus Altíssimo. E é interessante porque a expressão, a palavra no original de servo é doulos, que quer dizer, na verdade, escravo. Nós somos propriedade de Deus quando somos servos do Senhor. Em outras palavras, nós estamos dizendo que nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Mas não somente Cristo é o nosso Senhor, nós não apenas fomos constituídos servos do Senhor, mas também suas testemunhas. E a testemunha é aquela pessoa que mostra aquilo que conhece, aquilo que lhe foi revelado. E a nossa maior revelação vem através da palavra de Deus na pessoa de Jesus. E assim como Saulo, que foi chamado posteriormente de Paulo, ele foi chamado, ele foi declarado servo do Senhor e também foi chamado para ser testemunha do Deus Altíssimo. Cada um de nós, já comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus, também somos chamados servos e somos testemunhas do Senhor. Mas eu queria que nessa noite nós focássemos numa declaração que se encontra aqui no versículo 18, quando o Senhor diz: eu o envio para abrir os olhos de quem? Dos judeus e dos gentios, a quem ele estava falando no versículo 17. Eu o envio a você, Paulo, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Essa é uma declaração poderosa que Jesus faz a Paulo quando ele ainda chamava-se Saulo, antes mesmo do grande poder que é derramado sobre a vida de Paulo para testemunhar de Jesus a tantos naqueles dias. Paulo, depois daquele encontro, a maioria sabe disso, ele se levanta, só que ele estava cego e teve que ser conduzido pela mão até a cidade de Damasco. E ali ele passou 3 dias sem comer ou beber, até que o Senhor instruiu um discípulo chamado Ananias, e que foi procurá-lo na rua direita, na casa aonde ele estava hospedado. Nesse momento, Ananias impõe as mãos sobre Saulo, que estava cego, e ele passa a ver, a enxergar novamente. Naquele instante, Paulo então desce as águas, Paulo é batizado. Após o seu encontro, Saulo, que buscava prender os cristãos, Saulo que tinha cartas para levar cativos os discípulos de Jesus, ele então passa a pregar nas sinagogas, ele passa a pregar nos templos judaicos, no lugar aonde o povo judeu se reunia para estudar a palavra de Deus. E então, em Damasco, Paulo anuncia Jesus como Filho de Deus. Do perseguidor, ele passa a ser o proclamador. Esse, queridos, é um breve resumo da conversão de Paulo. Aquele homem passou das trevas para a luz. Paulo, antes da sua conversão, estava em tamanha escuridão que pensava que seu dever religioso era atacar qualquer pessoa que cresce em Jesus Cristo. Ele estava mergulhado numa escuridão tamanha que ele não conseguia enxergar em Jesus a promessa feita nos livros dos profetas. Ele realmente acreditava que prender e matar os cristãos era uma forma de fazer um favor a Deus. Mas na verdade, naquele período, Paulo estava em trevas. E essa era a situação de muitos de nós. Vivíamos nas trevas, desconhecíamos a verdade de Deus, estávamos mergulhados nos nossos delitos e pecados, estávamos entregues a toda sorte de iniquidade. Assim era a situação de Paulo, mesmo que fosse de cunho religioso. Alguém pode até dizer: pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma boa família, eu cumpro os meus deveres de cidadão. Porém, queridos, assim como Paulo era um homem religioso e aparentemente fazia a vontade de Deus, ele estava distante do Senhor. Ele acreditava que fazer tudo aquilo que, segundo os seus líderes religiosos o mandavam, ele estava agradando a Deus.
Paulo, naquele dia em que ele cai ao chão, ele encontra a luz gloriosa, a luz deslumbrante do Filho de Deus ressuscitado. Um dia, nós já tivemos um encontro com Cristo. Alguns no templo, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Outros, quem sabe, ao receberem uma literatura, um folheto na sua casa, ou quando estava andando e alguém lhe entregou uma literatura. Outros, ouvindo um louvor, uma ensinação. Cada um de nós foi impactado de uma forma diferente com a palavra de Deus. Alguns foram alcançados no domingo, outros, como eu, num sábado, outros num dia da semana, mas independentemente do dia ou da forma, o mais importante é que Cristo nos alcançou com o seu perdão. Fomos envolvidos com laços de amor. Quando estávamos ainda em pecado, Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser um portador da luz. Paulo não foi chamado apenas para fazer parte da grande multidão de discípulos que havia lá em Jerusalém, no derramamento do Espírito Santo, com a conversão de mais de 3.000 pessoas, fazer parte daquele grupamento. Não, Paulo não seria mais um no meio da multidão. Paulo foi chamado com um propósito, como cada um de nós também foi chamado com um propósito, de sermos discípulos do Deus Todo-Poderoso, de sermos proclamadores desse Evangelho. É por isso que aqui em Atos capítulo 26, o Senhor declara: eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Veja bem, Jesus queria fazer por outras pessoas o mesmo que havia feito por Paulo. E ao longo de mais de 2.000 anos, nós temos visto homens e mulheres sendo impactados por essa palavra. Homens e mulheres que deixaram muitas vezes a sua comodidade familiar, que deixaram o seu relacionamento parental, que deixaram tudo o que tinha e se lançaram para, em obediência à palavra de Deus, anunciar as boas novas de salvação. Missionários saíram da Europa e foram para a África, Oceania, pregar o Evangelho. Missionários saíram da América do Norte, vieram para a América do Sul. Hoje, nós temos missionários que continuam fazendo a obra de Deus, mas Deus tem chamado cada um de nós como seus enviados, missionários que somos, para proclamar as boas novas de salvação, aonde quer que Ele nos envie, quer seja na nossa vizinhança, quer seja entre os nossos parentes, na nossa escola, faculdade ou trabalho. Isso não é um privilégio, não é uma primazia de uma casta, de uma elite religiosa, não. Isso é algo que foi dado para a sua igreja. E se você faz parte da igreja do Senhor, se você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro, e quando falo igreja do Senhor, não me refiro à placa denominacional Gileade, mas eu me refiro à igreja invisível do Senhor, aquela que no soar da trombeta irá ao encontro do noivo. Se você faz parte dessa igreja, eu quero te dizer que você não pode se omitir à responsabilidade de proclamar, de testemunhar acerca do Evangelho. Essa, queridos, era a missão de Paulo. Essa é a minha missão. Essa também é a sua missão. Abrir os olhos das pessoas para que elas possam ver Jesus. Agora, ao refletirmos sobre essa missão, precisamos entender que ela se baseia numa premissa de que até que as pessoas venham a Cristo, elas ainda estão nas trevas. Enquanto as pessoas não se achegarem à luz, elas continuam mergulhadas no seu pecado, ainda continuam escravas de Satanás. É por isso que cabe a nós a grande responsabilidade de interceder, de orar por aqueles que estão aí fora, muitos deles nossos amigos, parentes, pessoas amadas, queridas, alguns até que já conviveram conosco na igreja, estão afastados dos caminhos do Senhor. Precisamos orar. Mas além de orar, precisamos proclamar a verdade de Deus, precisamos anunciar, exortar, corrigir. Nós não podemos nos dar por satisfeitos, amados, simplesmente porque estamos orando pela conversão ou reconciliação do nosso filho ou da nossa filha. Precisamos insistir com eles, porque o caminho de morte é o caminho do inferno, e não há ninguém que esteja nesse caminho
a quem nós amamos, que queremos deixar progredir rumo ao inferno. Pelo contrário, queremos vê-los se achegar ao Senhor. É por isso que nós temos essa responsabilidade. O Senhor Jesus, falando aqui no versículo 18, ele declara: convertê-los das trevas para a luz. Mas que tipo de trevas são essas que Jesus está se referindo? Obviamente, não é a escuridão física, no sentido literal. Jesus está falando aqui no sentido espiritual. Ele está falando daquele coração em trevas que obscurece a alma e impede as pessoas de enxergarem a verdade sobre Deus. Hoje, são muitos aqueles que estão com seu coração totalmente endurecido pelo pecado. É por isso, amados, que essas pessoas estão nas trevas. Mas além disso, também é uma escuridão satânica. Observe as duas frases paralelas do início do versículo 18: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Eis a missão de Paulo: converter as pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. E essa missão não é só de Paulo, essa missão é nossa. Eu acredito que você possa perceber a conexão entre trevas e poder satânico, entre luz e o poder de Deus. E Jesus está falando aqui de uma escuridão espiritual que, em última análise, é a escuridão, é o poder de Satanás. Satanás está sempre tentando nos manter em trevas. Mesmo depois da nossa conversão, mesmo depois que confessamos a Cristo, o inimigo das nossas almas, ele vai procurar o tempo todo nos roubar, nos matar, nos destruir. Esse é o alvo, esse é o objetivo dele. Satanás, ele está tentando nos impedir de ler a palavra de Deus. Ele está tentando nos impedir de orar a Deus, está tentando nos manter longe de Deus, longe da igreja, das coisas espirituais. Ele está tentando nos impedir de vivermos em santidade para a glória de Deus. Ele vai estar sempre cochichando no seu ouvido: mais tarde você lê a Bíblia. Para que fazer isso agora? Tem um filme excelente na Netflix. Para que orar? Vai ao shopping, tem tanta liquidação. Para que ir à igreja? No domingo de manhã, para consagração, escola bíblica, com esse sol maravilhoso, dia de praia? Para que ter comunhão? Para que ter santidade? A carne é fraca mesmo, todo mundo peca. Por que você quer ser diferente? Queridos, é isso que o diabo vai ficar insinuando constantemente. E aí, qual vai ser a nossa decisão? Ouvir a voz do diabo ou a voz de Deus? É também nessa escuridão, uma escuridão pecaminosa. Jesus continua dizendo que quando as pessoas se voltam para a luz, os seus pecados são perdoados. Por isso a expressão no versículo de 18: a fim de que recebam o perdão dos pecados. Quando deixamos as trevas para a luz, quando deixamos do poder de Satanás para o poder de Deus, os nossos pecados são perdoados. E isso, queridos, implica vivermos para a luz, tendo os nossos pecados perdoados através do sangue, do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala do pecado, queridos, em termos de escuridão. A Bíblia diz que sem Cristo, o nosso entendimento está obscurecido, estamos separados da vida com Deus. O pecado faz com que nós tenhamos uma visão embaçada das coisas celestiais. O pecado faz com que as coisas de Deus sejam distorcidas. Foi isso que ele fez com o primeiro casal: coma, certamente não morrerás. Davi, dá mais uma olhadinha. Se fosse qualquer outro homem, iria fazer isso. Por que você tem que ser diferente? Queridos, esse é o alvo do inimigo. A Bíblia diz também que nossos corações insensatos estão obscurecidos. O pecado obscurece a nossa mente e o nosso coração. Se damos margem para isso, estejamos certos que um pecado é como um câncer que contamina todo o corpo. Ele pode até iniciar-se num local, mas daqui a pouco ele se alastra e toma conta
completamente da nossa vida. Ele nos impede de conhecer a Deus e de amá-lo. É isso que o diabo deseja, fazer com que você não conheça a Deus, que você não leia a palavra, que você não esteja na casa do Senhor, que você não tenha comunhão com os santos, e assim você se distancie de Deus. E ao se distanciar de Deus, o seu sentimento não é mais para com Deus, é para com o mundo, e você vai amar as coisas do mundo. O pecado, queridos, é como esse câncer. O pecado é como algo morto que fede. E mesmo que você venha se banhar no mais perfumado dos aromas, perfume francês, não vai resolver o seu problema. O pecado vai continuar fedendo sobre a sua vida. Ele espreita nas sombras. E como nós temos uma natureza pecaminosa, é lá que gostamos de nos esconder. Pense nas palavras do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, quando ele diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitas vezes, o pecado ele é cometido em lugares escuros e sombrios. Em geral, quando se quer pecar, não se faz no ambiente público, não se faz à vista dos outros. Nossos políticos que digam isso. Mas nós também agimos do mesmo jeito. Não adianta criticar o dono do Master, não adianta olhar para o STF. Às vezes nós agimos no secreto do nosso quarto, no celular, acessando sites pornográficos. O que é que adianta criticar os outros, que às vezes podem até fazer isso abertamente, e nós fazemos às escondidas? A razão pela qual tudo isso que vemos nas Escrituras sobre as trevas é relevante para nós nesta noite, é que ainda hoje há pessoas vivendo nesse tipo de escuridão. Quantas pessoas estão aí fora, na escuridão do pecado, necessitando se aproximar da luz? E Paulo tinha um chamado e uma missão especiais para alcançar as pessoas com o Evangelho. E a primeira coisa que nós queremos dar ênfase aqui é o chamado especial. A Bíblia diz que a menos que recebamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vamos para um lugar de julgamento que as Escrituras descrevem como trevas absolutas, um lugar de angústia. O profeta Isaías, no capítulo 8 do seu livro, versículos 20 a 22, traz uma sentença profética. Ele diz: se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Você sabe, amado, essas pessoas aqui em nosso bairro, em todo o mundo, estão vivendo sob a sombra de Satanás, e a menos que alguém lhes mostre a luz, elas simplesmente serão engolidas pelo buraco negro do pecado. Se essas pessoas que às vezes convivem conosco no trabalho, essas pessoas que às vezes estão do outro lado do muro da nossa vizinhança, não forem a elas anunciadas a palavra de Deus, elas poderão ser totalmente vencidas, dominadas, tragadas pelo pecado, pelo inferno. A Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Tantos títulos maravilhosos, pastor, que bênção! Que coisa maravilhosa! Eu sou uma geração eleita, glória a Deus, parece até música gospel. Eu sou um sacerdote do rei, eu faço parte de uma nação santa, não é uma nação idólatra, não é uma nação hedonista, mas é uma nação santa, daqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Eu sou o povo exclusivo de Deus, Ele não me divide com ninguém. Porém, há um propósito. Para você e eu recebermos esses títulos todos, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para a luz, não por conta dos seus méritos pessoais, não pelos seus belos olhos, não pela sua renda pompuda lá no banco. Você foi chamado das trevas para a luz, para anunciar as grandezas daquele que te chamou. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que anunciar? Eita Deus, glória a Jesus. Sou eu que estou dizendo não, meu irmão. Se você tem alguma dificuldade com essa ordem, com esse mandamento, reclame de quem o proferiu. Foi o próprio Senhor. Queridos, quando lá em Atos, capítulo 26, versículo 18, nos é descrito o significado de ser convertido das trevas para a luz, precisamos, além de entender o que são essas trevas, precisamos saber que luz é essa. É claro que aqui se fala, não dessa iluminação que nos dá visibilidade de tudo que está ao nosso redor. Aqui se trata da luz divina. É uma luz que vem de Deus, e se as trevas representam o poder de Satanás, a luz representa, obviamente, a presença de Deus. Só a presença de Deus já domina todo o ambiente. E é interessante porque no relato de Atos 26, quando Paulo, pleno meio-dia, uma luz muito mais forte, intensamente superior à luz do sol. E olha que a luz do sol é poderosa. Eu não sei se você já tentou ligar uma lanterna em pleno meio-dia do lado de fora. Ligar uma luz, por mais forte que seja, não tem efeito nenhum, porque a luz do sol é superior a qualquer iluminação artificial humana. Agora diz que até mesmo a luz do sol não pôde concorrer com a presença de Deus quando ele se coloca diante de Saulo. Queridos, entrar nessa luz é conhecer a verdade, é entender que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, porque se eu me imagino que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu deduzo que ela também não contém, que tem mitos, que tem histórias. Isso é o que o liberalismo teológico diz. Mas o que nós cremos é que a palavra de Deus, ela não simplesmente contém, ela é a palavra de Deus, é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Se você deseja conhecer a Deus, se você deseja conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua família, para esta igreja, vá às Escrituras Sagradas. O problema é que nós não queremos mais nos deliciar com as Escrituras. Nós nos satisfazemos com aquelas breves mensagens de WhatsApp. Bom dia. E aí bota lá as borboletinhas voando. Oh, glória a Deus, é lindo aquele movimento das borboletas. Mas queridos, nós temos tantas coisas tremendas para aprender, para nos aprofundar, que não podemos viver com superficialidades. Precisamos entender que quando você entra na luz, quando você lê a Bíblia, é como se Deus estivesse falando diretamente para você. Vocês lembram que quando Moisés ia à presença de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor falava com Moisés. Aquela ação, ela é única na Bíblia Sagrada, de falar com o homem diretamente. Queridos, Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Infelizmente hoje, para muitos a Bíblia passou a ser apenas um local de guardar recados. Anota uma coisa, joga. Tem gente que a Bíblia nem fecha mais, a bicha chega assim abarrotada. Meu Deus, guarda-se tudo, guarda dinheiro, guarda documento, guarda recado do namorado, guarda fotografia disso, daquilo, guarda-se tudo, menos que se lê a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não possa guardar, a minha Bíblia tem os marca-texto, né? Marca página, sem problema nenhum. Agora, que a gente possa ler, não apenas ler, a gente possa meditar, não apenas ler e meditar, a gente possa aplicar, viver essa palavra. Entrar na luz, queridos, é conhecer o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus fez resplandecer a sua luz em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Nós passamos a revelar para as pessoas aquilo que aprendemos, aquilo que nos foi revelado. Mas como vamos falar se nós não conhecemos? Vir à luz é conhecer a vontade de Deus, e muitas vezes as pessoas querem saber o que fazer na vida. Senhor, eu queria tanto saber se eu devo casar com A ou com B. Meu Deus, se você está com essa dúvida, nem pense em casar.
né? Ah, eu queria saber se eu devo sair do meu emprego e ir para o outro. Jesus! Queridos, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, verso 12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos a luz da vida para nos guiar, para nos mostrar o caminho a seguir. E se você tem alguma dificuldade de entender a vontade de Deus para você, quer seja no seu namoro, e aí a gente precisa entender que a Bíblia diretamente não vai falar de como é o namoro cristão de forma explícita, mas de inferência ela mostra como deve ser o namoro cristão de uma forma respeitosa, como deve ser a relação entre marido e esposa, como deve ser a relação entre patrão e empregado. Precisamos entender, amados, que a palavra de Deus é a luz para a nossa vida. E esta luz é também uma luz misericordiosa, porque novamente Jesus, ele queria converter as pessoas da escuridão, do pecado, para a luz, para o perdão. É por isso que ele diz a Paulo: eu te envio para converter. E converter tem um sentido de mudar. Quando a gente fala de conversão, não pode se imaginar que a gente vai apenas dar uma repaginada, dar uma melhorada. Eu lembro que meu primeiro carro era um Fusquinha 78, meu Deus, era lindo. O bichinho batia todo, ferrugem quase era tomado todo o carro. E aí eu comecei a ajeitar aquele carro. Meu Jesus, como eu gastei daquele carro. Só a graça. Mas quando terminou ficou bonitinho, né? Quando a gente diz que uma coisa ficou bonitinha é porque tem muita coisa ainda a melhorar. Mas o certo é que ele ficou bonitinho. Mas não era novo, nem eu podia comprar. Queridos, quando o Senhor faz, Ele faz uma mudança radical na nossa vida. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, não é uma parte, não são determinadas áreas, tudo se fez novo. A novidade de vida é para o povo de Deus. Precisamos entender, amados, que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Antes estávamos na servidão do pecado, antes estávamos dominados pelo diabo, antes estávamos à mercê do mundo, mas agora fazemos parte da família do Senhor. Lá em Atos, capítulo 26. Grave essa palavra. O Senhor diz a cada um de nós: eu o envio a fim de que recebam herança entre os que são santificados pela fé em mim. Há uma herança entre os que são santificados. Nós estamos num processo de santificação. A cada dia é para nós olharmos para a nossa vida e dizermos assim: Senhor, eu melhorei nisso. Antes eu não tinha domínio próprio, qualquer coisinha eu explodia, eu não conseguia dominar a minha língua, eu falava mal dos outros, eu praguejava, misericórdia. Mas hoje, Senhor, está diferente, eu estou vendo que as coisas estão melhorando na minha vida, eu estou tendo mais intimidade com Deus. Processo de santificação, queridos, é algo que precisa ser crescente na nossa vida. Precisamos entender que esse processo não acontece da noite para o dia. Alguém uma vez quis comprar os dons espirituais dos apóstolos. Opa, quanto é que custa? Eu também quero ter esse poder. É intimidade, é vida no altar. O problema é que hoje a gente não quer ter mais intimidade com Deus, a gente quer ter respostas rápidas às nossas necessidades. E ai de Deus se Ele não nos der o que queremos no nosso tempo. Há alguns até que dizem: eu vou rasgar minha Bíblia. Falastrão. Queridos, quem somos nós diante do Deus Todo-Poderoso? Lá em Efésios capítulo 5, verso 8, diz que outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. O mesmo apóstolo Paulo, que é relatado aqui em Atos 26, escrevendo a carta aos Efésios, diz: outrora, no passado, antes da conversão, vocês eram trevas. É interessante porque Paulo não disse vocês estavam, ele diz vocês eram. Não é simplesmente uma situação de estado,
mas é uma situação daquilo que lhe é próprio. Vocês eram trevas, mas agora são luz. Quem tem o poder de transformar água em vinho é o Senhor, não é o homem. Quem tem poder de transformar o coração de pedra em coração de carne é o Senhor, não é o diabo. Pelo contrário, o diabo vai querer que você continue com o seu coração endurecido. E aí o apóstolo diz: vocês vivam como filhos da luz. Será que nós estamos vivendo como filhos da luz? Então, se você está aqui nessa noite, ou está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, deseja vir para essa luz, se deseja receber o conhecimento de Deus e o perdão dos seus pecados, tudo o que precisa fazer é vir a Jesus. Se você realmente admitir, teria que concordar que tem andado às cegas em uma espécie de escuridão espiritual. Se você olhar para a sua própria vida e for fiel, você vai dizer que realmente a sua vida está imprestável. A sua vida está mergulhada no lamaçal. Talvez você tenha tentado ler a Bíblia e ainda assim não tenha compreendido completamente o chamado de Deus para você. Ou talvez você esteja tão sobrecarregado pela vergonha do que você fez, que se houvesse uma mancha escura em sua alma, você não teria como se apresentar diante da luz. Talvez esteja em um profundo desespero por causa dos seus problemas, mas apesar de todo o caos que você está vivendo, eu quero te dizer que nessa noite Jesus está convidando você, através das Escrituras Sagradas e deste sermão, a vir a Ele e entregar a sua vida a Cristo. Você não precisa tatear na escuridão espiritual. Você não precisa se sentir condenado pelo pecado, nem se entregar ao desespero. Tudo o que você precisa é pedir perdão para Jesus. Pedir que Ele te alcance com o seu senhorio, com a sua salvação. É simplesmente dizer: Jesus, eu creio que tu morreste por mim. Eu creio, Senhor, que na cruz tu levaste os meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos para me dar a certeza da vida eterna. E eu quero que o Senhor seja a luz da minha vida. E se há entre nós alguém que precisa tomar essa decisão, eu quero dizer para você que você não pode adiá-la. Você precisa do perdão dos seus pecados. Você precisa ter segurança eterna. E essa segurança só quem pode lhe proporcionar é Jesus Cristo. Esse, queridos, é um momento inadiável. Não é algo que você possa dizer, por exemplo, para um vendedor: amanhã eu volto, venham fechar negócio contigo. Nunca mais aparece. Não é negócio para você dizer para sua namorada: minha filha, nós vamos casar em agosto de Deus. Queridos, essa decisão por Jesus é inadiável, é para hoje. E muitos daqueles que estão aqui nessa noite já tomaram essa decisão, e hoje está sendo oportunizado também a você. Qual a sua resposta? Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse instante. E eu queria saber se entre nós há alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, o chamado de Deus é para a tua salvação. Eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei dos problemas que você está enfrentando, das lutas que você está atravessando, dos pecados que você está envolvido. Mas eu sei de um Deus que te conhece por completo, que diz a palavra de Deus que quando você ainda era substância informe no ventre de sua mãe, quando você ainda era feto, o Senhor já conhecia todos os teus dias. Não há nada encoberto ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas e Ele sabe da tua necessidade nessa noite. Há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se você chegou aqui sendo convidado por alguém, ou estava passando e viu a igreja aberta, independente do que o trouxe aqui, eu quero te dizer que a origem da sua vinda aqui não foi um convite, não foi o acaso. A origem da sua vinda aqui foi o Espírito Santo que o trouxe para este lugar, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Há uma missão especial
também precisamos entender que a nós foi dada a mesma missão dada ao apóstolo Paulo. Deus nos tem enviado ao mundo para espalhar as boas novas de Jesus Cristo. E assim, o Senhor diz a cada um de nós que devemos testemunhar, que devemos anunciar. E você pode ficar perguntando, por que eu devo fazer isso? Amados, hoje, há mais de 1 bilhão, não é 1 milhão, 1,5 bilhão de pessoas na China continental, que têm seus corações obscurecidos pelo ateísmo comunista, levando a igreja cristã à clandestinidade. Considere a escuridão que se abate sobre o Paquistão, onde mulheres cristãs são estupradas e mortas, e onde religiosos muçulmanos pedem a morte para os cristãos. Considere a situação sombria da Índia, onde constantemente os cristãos são hostilizados, da Indonésia, onde muçulmanos atacam aldeias inteiras de cristãos. Considere simplesmente o vasto número de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Estima-se hoje que haja aproximadamente 3 bilhões de pessoas que nunca tiveram o Evangelho apresentadas a elas de maneira alguma. E ainda existem talvez 10 mil grupos étnicos não alcançados, comunidades culturais nas quais não há presença de um único cristão. Estão sob o poder de Satanás. Seus corações estão obscurecidos pelo pecado. Eu suponho que seja muito fácil para nós sentarmos em nossas poltronas na igreja, participarmos de um culto de domingo à noite, esquecermos aqueles que estão aqui no José Walter e se encontram na escuridão do pecado, na violência, na sexualidade lasciva da televisão, na pornografia da internet, vivendo em tamanha escuridão que nem sequer creem que existe um Deus. Considere, amados, as vidas preciosas desperdiçadas todos os dias, porque essas pessoas não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Considere as pessoas que você conhece, parentes, familiares, vizinhos, amigos, colegas. Certamente, essas pessoas que estão na escuridão, que vivem, porque a menos que tenham um relacionamento salvador com Jesus, não importa o quão boas sejam, o quão bons cidadãos sejam, o quão bem se vistam, o quanto ganhem, o quão grande seja o seu conhecimento, nada disso se importa se elas vivem nas trevas. Quanto a você, o meu recado, o meu pedido, a minha oração para você e para mim, é que nós possamos começar a falar com essas pessoas sobre assuntos espirituais. Se você tem tratado de time de futebol, beleza. Se você tem tratado de partido político, tranquilo. Se você tem falado acerca de viagens, ótimo. Mas você está perdendo a chance de falar daquilo que é primordial, daquilo que é essencial, daquilo que tem consequências eternas, que é a salvação dessa vida. Talvez você diga, pastor, mas elas não estão interessadas de ouvir falar de Jesus. O ruim não é quando elas não estão interessadas, o ruim é quando nós, crentes, não estamos interessados em falar-lhes de Jesus. É essa a grande preocupação. Elas nem sabem a razão de estarem nessa condição distante de Deus. E às vezes cabe a mim e a você revelar-lhes o plano da salvação. E para você que já fez a sua decisão por Cristo, você que se diz cristão, que já experimentou o novo nascimento, Deus tem uma missão para você, e essa missão é ajudar outras pessoas a virem para a luz, porque na verdade a missão que Jesus deu a Paulo, é a mesma missão que o Senhor está dando para cada um de nós, de converter os nossos familiares, converter os nossos amigos, converter os nossos colegas de trabalho das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. E aqui, queridos, nos deparamos com o que eu acho que todos concordamos ser uma verdade incrível sobre a luz cristã, que Jesus nos chamou, dentre todas as pessoas,
dentre tantos que estão aí fora, o Senhor nos amou primeiro, Ele nos resgatou da escravidão do pecado, Ele nos colocou sobre a rocha, Ele limpou todas as nossas feridas, Ele purificou toda a nossa sujeira, e há um propósito em tudo isso, é para que nós possamos levar, testemunhar a sua palavra. Eu penso, amados, em todas as igrejas evangélicas do nosso país. Eu penso inclusive na igreja cristã Gileade do José Walter, igrejas que brilham com a luz de Jesus, igrejas onde o evangelho é pregado, onde os membros convidam os seus amigos e colegas para vir à igreja, aonde as crianças são discipuladas na fé e onde as obras de misericórdia são realizadas em nome de Jesus. Eu penso especialmente nas pessoas que ao longo de mais de 18 anos de igreja cristã Gileade aqui no José Walter, pessoas foram alcançadas, pessoas foram libertas, pessoas foram saradas, pessoas foram salvas pelo poder da pregação do evangelho. Nós não podemos, amados, lançar aos cães aquilo que nos é mais precioso, que é a salvação. Jesus é a luz do mundo, e a sua luz não pode ser escondida, e onde quer que as pessoas brilhem para Ele, essa luz se espalhará. Se você for um agente secreto no seu trabalho, na sua escola, onde ninguém sabe que você é crente, a sua luz está apagada, não tem efeito nenhum, é como sal que perdeu o sabor. Mas se a sua luz é colocada em destaque, aonde quer que você se encontre, as pessoas que estão ao seu redor vão perceber que você é um homem, é uma mulher de Deus. E o que você precisa entender nesta noite é que a sua missão é espalhar essa luz, e essa missão é para você, porque se você crê em Jesus, então a sua missão é levar as pessoas das trevas para a luz. Deus nos tem enviado para fazer isso, não é quando eu me aposentar. Não coloque essa carga só nos ombros do Carvalho e do Cleiton, não, isso é para cada um de nós. Ah, pastor, mas são tantos os afazeres. Quem chamou? Quem disse que Deus chamou preguiçoso? De jeito nenhum. Significa, queridos, brilhar para Jesus exatamente onde você está, com seu testemunho, com a sua vida reta. Significa assumir um compromisso pessoal de orar por aqueles que estão ao seu redor, de testemunhar, de falar de Jesus para essas pessoas. Então permita-me fazer-lhe uma pergunta. Você está brilhando para Jesus com tanta intensidade que essa luz tem poder de Deus para a conversão de outras vidas? Eu sei que a igreja evangélica no Brasil tem experimentado um crescimento sem precedentes. Nunca se viu nada parecido. O movimento evangélico tem explodido em todas as cidades, crescido maravilhosamente. Porém, queridos, há sinais preocupantes de que muitos desses crentes estão seguindo a Cristo, principalmente pelo que podem receber. Ah, eu estou na igreja porque eu quero a bênção. O pastor prometeu que ia orar e as portas iriam se abrir. Queridos, isso não é baú da felicidade, eu não sou Silvio Santos. Precisamos entender que a pregação da palavra de Deus, elas não têm o objetivo de enfatizar as bênçãos de seguir a Cristo, mas principalmente o compromisso de obedecê-lo. Os ensinamentos difíceis são minimizados nos púlpitos, como se houvesse medo de afugentar as pessoas. Pastor, não fale disso não. As pessoas não vão nem querer vir no próximo domingo. Porém, amados, é preciso dar maior ênfase no desafio de nos negarmos a nós mesmos e priorizar o reino de Deus, seguir a Cristo sem condições e sem limitações. Ontem foi um dia especial. Nossos jovens à tarde organizaram a saída, jovens e adolescentes foram adorar a Deus lá na Gileade de Parangaba. Nós tivemos um culto de casais tremendo. Se você perdeu, meu irmão, se preocupe não, próximo mês tem mais. Mas, queridos, o que me chamou a atenção, claro que tudo isso foi bênção, foi que no sábado pela manhã, nós passamos mais de 2 semanas divulgando, chamando os irmãos para o evangelismo que iríamos fazer aqui na igreja. Queríamos visitar os lares, levar a palavra de Deus, falar tete a tete, como a gente costuma dizer, olho no olho, bila na bila. Nós somos
aproximadamente entre 250 e 300 pessoas nessa igreja. Queridos, nós tivemos uma multidão aqui de evangelistas. 10 irmãos vieram aqui fazer a obra de evangelização. E eu louvo por esses que vieram, porque eles foram privilegiados por anunciar as boas novas. Mas eu espero sinceramente que esse ardor, que esse amor possa também nos levar, queridos, não apenas no dia do evangelismo, mas no nosso dia a dia, a falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Porque aquilo que nós fazemos aqui na igreja tem esse objetivo. Se nós nos reunimos aqui com os casais, é claro que nós convidamos casais que também não conhecem a Cristo para o encontro com Jesus, como nós vamos ter o nosso ACC nos dias 6 e 7 de junho. Mas, amados, o nosso campo de batalha, a nossa seara, é no nosso dia a dia. É lá com os meus colegas, com os meus clientes, com o meu patrão, com os meus empregados, com a minha família. É esse relacionamento. Eu quero encerrar contando-lhes uma história. Uma história que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2002. Eu iniciei falando da seca do 15, em 1915. E eu quero concluir com algo que aconteceu em 2002, no Hospital Batista de Gibla, no Iêmen. 3 missionários americanos, William Cohen, de 60 anos, Kathleen Gerd, de 53, e a médica, doutora Marta Myers, de 57. Esses 3 missionários foram mortos a tiros, e um outro cristão de nome Donald Kawas ficou gravemente ferido pelo atirador, um extremista iemenita muçulmano. Todos eles conheciam o risco envolvido em servir a Deus em uma região tão perigosa do mundo. Mesmo assim, eles entregaram as suas vidas livremente pela causa do Evangelho. O que vocês acham que os motivou a servir a Deus dessa maneira? O líder da junta missionária, a qual eles pertenciam, explicou: é importante fazer o que você pode, quando você pode, porque o tempo não está em nossas mãos, está nas mãos de Deus. Importa a gente fazer o que pode, enquanto podemos. Devemos trabalhar enquanto é dia. A noite se aproxima. A igreja é chamada à responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, de converter aqueles que estão em trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados em fé pelo Senhor. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Se você nessa noite gostaria de renovar o seu compromisso com Deus, de fazer a obra do Senhor, não é a obra da Gileade, José Walter, se bem que a obra da Gileade é a obra de Deus, graças a Deus por isso. Mas se você deseja assumir esse compromisso com Deus, de ser uma testemunha, de converter aqueles que estão em trevas na luz, aqueles que estão debaixo do poder do diabo para Deus, eu queria que você fechasse os seus olhos e assumisse esse compromisso com Deus. Você não vai assumir compromisso comigo, você pode não dizer nada. Não, pastor, eu quero continuar a minha vidinha igual como de sempre. Eu quero deixar do jeito que está tão bom, tão leve, tão agradável, sem compromisso, sem responsabilidades. Mas será que isso faz a vontade de Deus? Há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida.